Então, congregação amada do Senhor, hoje já 25 de maio de 2025, que vamos falar hoje? Vamos falar sobre o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus é a mensagem central dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ele está registrado nos Evangelhos, na carta, em todas as Bíblias. Toda a Bíblia, né? Não se trata meramente de um conjunto de doutrinas, mas da proclamação da realidade presente e futura do governo de Deus sobre todas as coisas. O reino de Deus, como Mateus chama de reino dos céus também, porque os judeus não podem escrever o nome de Deus, né? Então ele preferiu chamar de reino dos céus. Se refere ao governo soberano de Deus. Se refere à sua vontade a ser feita na terra como no céu. Não é apenas um reino geográfico, ainda que a Bíblia fala que haverá um reino terreno, né? Mas ele é do céu, mas também é geográfico. Mas é um reino espiritual, que se manifesta onde? Nos nossos corações. Ele não é externo, ele é a vida de quem está nesse reino e se submete a Cristo. Ela tem que transparecer as regras, as leis do reino. Mas não é regras e leis. A gente fala assim para mais ou menos resumir. Vamos dizer, o reino de Deus tem que estar... Nós temos que estar embebidos do reino de Deus. E para isso acontecer, a gente tem que estar imerso no amor de Deus. A gente tem que não só amar a Deus, como receber o seu amor. E recebendo o amor dele, a gente vai amar o outro. Porque o reino não tem sentido se ele é só para você. O reino de Deus... A gente pode fazer uma analogia com um reino humano, né? Tem um lugar, tem súdito, tem regras, tem leis. Então, o reino de Deus envolve pessoas, mas é mais do que uma fidelidade externa, uma fidelidade, é mais do que a fidelidade que a gente conhece. É uma fidelidade que emana do interior do nosso ser. E a gente só vai ser capaz de entrar nesse reino pelo seu desejo, pelo desejo individual de cada pessoa e pela sua entrega, submissão a esse reino. Então eu já vou começar com passagens bíblicas. O que é o Evangelho de Deus? Em Romanos 14, 17 diz: porque, aliás, eu vou começar primeiro, mudei a sequência aqui, vai ser pelo que não é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em 1 Coríntios 4, 20, fala, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, às vezes você vai pensar, o reino, se o rei prover comida e bebida, tá tudo bem. Todo mundo fala as necessidades básicas, se a gente comer bem, beber bem, estar assim, né, alimentado e vestido, tá tudo bem. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, por que justiça?
Romanos 1,17, como diz a Valnice, a Bíblia se explica com a própria Bíblia, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Nele quem? Em Jesus Cristo. Então é o reino de Deus. Jesus é que vem instaurar este reino, e é só através dele que se tem acesso a esse reino. Ele é de justiça, porque é nele, em Jesus, que a gente descobre a justiça de Deus, e é de quê? De fé em fé. Por que paz? Em Romanos 5,1 também diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que a alegria do Espírito Santo? João 17,13 diz, mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Então ele viveu aqui, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, ele morreu, pagou o preço pela nossa vida, pela nossa reconciliação com o Pai, e voltou. Então, ele voltou para os céus e depois deixou o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, é aquele que nos vai ensinar todas as coisas. Então, para que tenhamos alegria completa. Em Romanos 16 também fala do poder, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Qual a condição? Eu já falei, né? Assim, e agora eu vou citar o versículo. Como que eu entro? Marcos 1,15 diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, a principal condição é arrependimento. Aí você vai falar, mas arrepender do quê? Arrepender da sua vida sem Jesus, da sua vida afastada dele. Muitos acham que estão numa boa, que não tem necessidade de arrepender, mas a própria palavra diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. E essa é a primeira condição que une todos. Agora, há outros requisitos específicos. É se fazer criança. Olha só, em Lucas 18,17 diz assim, em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como menino, não entrará nele. Por que fala isso? Porque é necessário uma singeleza de coração, porque é necessário a simplicidade de uma criança. Em Marcos 10,15 também fala, em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E a característica da criança é não ficar racionalizando demais, não ficar justificando, explicando. Ela vive aquilo, ela se entrega com simplicidade e singeleza de coração. E é necessário nascer de novo. Mas como assim, nascer de novo? O que é isso? João 3,3 diz, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois, logo no verso 5, também está escrito, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui está falando do batismo nas águas e do Espírito Santo, que é aquele que vem morar em nós quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Agora também tem uma condição. Está lá em 2 Tessalonicenses 1, verso 4 e 5, que diz, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Então, assim, há uma dignidade requerida. Mas essa dignidade, no meu modo de ver, ela já está expressa quando você reconhece que Jesus é o Senhor, quando você se arrepende, quando você se faz criança, quando você aceita o nascer de novo, é isso. É que
Aqueles que são filhos de Deus não nasceram da carne e sangue, mas sim do Espírito. É essa fé, essa declaração. Você crê no coração, confessa com a boca, Jesus é o meu Senhor. Você passou da morte para a vida. É algo sobrenatural. E aqui está falando de uma dignidade, porque ao longo da história, muitos sofreram perseguição por causa dessa escolha, dessa opção. Ainda hoje no mundo, há muitos cristãos perseguidos, especialmente hoje está acontecendo na Síria e em várias outras partes do mundo, cristãos sendo mortos por ser cristão. Então, há uma dignidade também você pagar um preço por isso. E esse reino, vem cá, como que ele é? Ele é próximo, ele é longe, ele fala, como é que é? A gente já leu aqui o Marcos 1,15, eu vou ler de novo e focando uma outra parte do texto, que é, e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, há uma proximidade. E é algo assim sobrenatural, porque onde está? Ele está próximo, então vai vir um rei, Jesus vai voltar, a gente acredita que sim, mas não é nesse aspecto que ele está próximo. Em Lucas 17, no 20 e 21, fala assim, e interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, porque eles achavam que o reino de Deus viria quando os romanos fossem derrotados. E aí, apareceria um rei físico ali que daria liberdade à terra de Israel e aos judeus. Mas não aconteceu no tempo de Jesus, né? Então, aí Jesus responde, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Não é, esse é que é uma opção interior, uma decisão interior. Não quer dizer que é individual quando fala que está dentro de nós, mas ele passa pelo coletivo, por outras pessoas, porque o reino exige, vamos dizer, os súditos, né? Mesmo no mundo natural, a gente vê essa analogia. Ele está dentro de nós, no sentido de uma decisão pessoal, de uma escolha. E eu falei das condições, e aqui de novo, quem vai entrar? Os pequeninos. Em Marcos 10, 14 diz, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe, é porque as crianças estavam querendo chegar perto de Jesus e os discípulos não queriam deixar. Jesus ficou bravo e falou assim, deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então, ele está falando de novo dessa característica, de você entrar com simplicidade, com coração puro, né? Porque dos tais é o reino de Deus. Agora tem uma lista grande daqueles que não vão entrar. Ah, mas como assim? Ah, então eu vou fingir que eu acreditei em Jesus e tá tudo bem? Não, porque olha só, a vida vai falar, os frutos vão falar, né? Então, 1 Coríntios 6, verso 9 e 10 diz assim, não sabeis vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores entrarão no reino de Deus. Essa lista não fui eu que fiz, essa lista está lá na Bíblia. E foi escrita por Paulo. E em Gálatas também, no capítulo 5, versos 19 e 21, também fala, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta,
acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, é muito mais do que você enganar Deus e falar que você crê nele, para dizer, né, externamente que você está no reino. Essas práticas aí. E hoje o foco não é falar sobre cada uma delas, a gente até poderia falar, mas aqui apenas que há uma lista imensa de práticas que a Bíblia fala, olha, se você vive praticando isso, você não vai entrar no reino de Deus. Agora, quem ama o Senhor, quem faz esse pacto com Ele, é o processo de santificação que a gente vai estar envolvido. E aí vai gastar a vida inteira até que a gente esteja pronto, né? Então, continuando. E nós? O que a gente vai fazer? Primeiramente, né? Nós vamos buscar conhecer isso. Dar atenção. No Brasil, nós temos liberdade total para pregar o Evangelho. Então, o Evangelho tem sido pregado em todo canto, em todo lugar tem uma igreja. No rádio, na TV, está sempre falando de Jesus. Então, a sua atitude é o quê? É prestar atenção, é dar ouvidos, é dar um voto de confiança e não falar, já vivi até hoje sem ele, não quero saber. Não, a sua atitude é de prestar atenção e ser tocado e alcançado e crer, se arrepender e crer no Evangelho. Essa é a nossa parte. Então, e Jesus, quando ele pregava o Evangelho, nós vimos lá que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, a manifestação, então, de cura, de maravilhas, de coisas extraordinárias. Então, Jesus vivia este evangelho, pregava esse evangelho, ele comunicava esse evangelho. Paulo também, os discípulos também, os apóstolos, né? Então, ele comunicava a vida dele. E só tem um jeito da gente ser semelhante a ele, é se comunicarmos a nossa vida com os outros. O evangelho não é algo individual, ainda que aconteça por uma decisão pessoal, mas ela ocorre e esse reino é vivido em comunhão. E para isso nós temos que estar cheios de Jesus. Como assim cheio de Jesus? Mas é o Espírito Santo, o Consolador, aquele que depois que ele subiu ao céu foi enviado à terra para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrado de tudo que ele disse. E para que a gente esteja cheios dele, a gente precisa ter comunhão com ele. E ter comunhão é gastar tempo, é se envolver, é se deixar ser tocado pelo Espírito Santo, ser transformado. Essa comunhão envolve a gente estar perto da palavra de Deus, perto, orando, perto, tendo comunhão com ele, convivendo com ele, amando. E isso só é possível se a gente o recebe e aceita o amor dele por nós. Porque, assim, na nossa intelectualidade, a gente não consegue compreender. É só o amor dele para conosco que nos permite viver e ter essa comunhão que vai nos conduzir a viver nesse reino, a manifestar os frutos desse reino. Então, a nós cabe entrar no reino e viver no reino. Entrar é prestar atenção, é dar ouvidos, é ficar atento e tirar da cabeça o sofisma que fala, isso não tem nada a ver, isso é conversa da carochinha, isso é bobagem. Não, entre nele. Dê um voto de confiança, se envolva. Então, arrependei-vos e crede no Evangelho. E viver o reino. Viver o reino. Eu separei um versículo aqui, Atos 14, 22, diz, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.
Então, a história da igreja mostra que milhares de pessoas passaram por isso. E eu acredito que não será tão diferente conosco. Ainda que estamos num país de liberdade e tal, mas a gente também tem que estar preparado para permanecer na fé, se houver essa perseguição. E aí tem uma pergunta que a gente costuma dizer, uma pergunta que não quer calar. Mas como assim? Jesus falou, está próximo, é chegado o reino dos céus. Uai, está próximo ou chegou? Tem, mas acabou? Como é que é isso? É porque existem mistérios ainda por ser revelados. Porque o reino de Deus é e ainda não. Como assim? Jesus instaurou o reino, mas ele não está 100% completo. Há mistérios, há coisas para acontecer. Marcos 4,11 fala disso. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas as coisas se dizem por parábolas. Então, há mistérios que o Senhor fala diretamente através do Espírito Santo com cada um que crê. Mas aqueles que estão de fora é dito por parábolas, e parábolas a pessoa tem que interpretar, nem sempre vai compreender daquela maneira. Então, assim, o reino de Deus é e ainda não. Porque já passou 2000 anos, Jesus estabeleceu esse reino e a gente ainda não vive nele. Porque ainda tem coisas para ocorrer. Tem pessoas que Deus quer que sejam tocadas. Ele, na verdade, é a paciência de Deus que está dando tempo para que você possa recebê-lo, para que você preste atenção, abra seu coração para ele. Por isso que algumas pessoas ficam ansiosas. Não, já quero que seja logo, que Jesus volte logo. Mas ele está fazendo isso por amor, para que dê oportunidade de você ouvir falar dele, crer e dar um voto de confiança. Então, olha, eu vou rever alguns aspectos da proclamação de Jesus, porque ele iniciou o ministério dele, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É essa proximidade que ele falou, olha, está do seu lado, está perto de ti, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Então, ele viajava por cidades, por aldeias, pregando as boas novas do reino e curando as enfermidades. Ele andou fazendo bem, fazendo muitas maravilhas. Esse reino, ele se refere à natureza presente e futura. Então, ele teve uma dimensão que ocorreu naquele tempo de Jesus e uma dimensão futura. A presente é que o reino de Deus está entre vocês. Jesus se manifestou em carne. E ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, o Espírito Santo veio até nós. Então, o reino estava presente na pessoa e obra de Cristo, manifestando-se através dos seus milagres, ensinamentos e o poder transformador. E é futuro, porque ele ainda refere-se a um reinado final e completo, quando Cristo voltar e estabelecer um novo céu e uma nova terra. Então, há aspectos desse presente que foi na presença de Jesus, enquanto viveu aqui. Desde então, no Pentecostes, ele deixou o Espírito Santo até hoje, mas há coisas a se cumprir. Então, como eu falei, a entrada nesse reino é pelo arrependimento. E aí, o evangelho do reino de Deus é a mensagem central. Só voltando a falar do que eu falei no começo, né? Proclamando o governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Então, existem também aspectos éticos e sociais. Esse reino de Deus não é só espiritual, ele vai se manifestar na prática também. Então, nós crentes somos chamados ao Tikkun Olam, que é uma vida, contribuir para uma vida melhor no mundo. Não é só a gente ficar isolado, porque eu disse que há uma comunidade e essa comunidade precisa viver bem. Então, aspectos éticos e sociais que envolvem a obra cristã, que envolve o ser cristão, o estar no reino, né? Então,
o reino é uma realidade presente e futura, caracterizada por paz, justiça, alegria e amor. E aí tem algo que eu falei lá no começo e o que eu vou repetir. É que você tem que estar embebido da verdade do reino. E esse estar embebido só tem sentido se você viver. Se você buscar ter comunhão com Deus, buscar ter intimidade com Ele, é gastar tempo com Ele. Tem versículo que fala que Ele vai nos ensinar. Você vai ter diálogo com Ele, fala, Senhor, eu não entendi bem isso, como que é? E isso pode parecer loucura, mas isso é real, isso acontece nesse caminhar da vida cristã. E eu vou falar já os versículos chaves que eu separei. Lucas 4, 43, 44. Ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Também está escrito que, em Lucas 8, de 1 a 3, e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E aqueles 2 versos que eu falei, né? Porque o reino de Deus não é bebida nem comida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, esse reino de Deus falou que ele não vem com aparência externa, ele está dentro de nós, no sentido que é um acolhimento que você vai fazer com a palavra de Deus. E no sentido que você vai viver esse reino. Através da comunhão com o Senhor, você vai expressar, vai ter que ter obras, porque a fé sem obras é morta em si mesmo, né? Então, a palavra de Deus diz que se não tiver obras, essa fé é morta, né? Então, assim, só vou recapitular mais uma vez para ficar bem firme. Essa proximidade, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, como Marcos 1,15. Significa que a promessa de Deus de restaurar seu governo sobre a criação estava se cumprindo naquele momento e através dele, mas ainda aguarda um cumprimento pleno e total com o retorno dele. A soberania de Deus fala que a autoridade e o poder absoluto de Deus sobre todas as coisas. Então, ainda não vemos isso completamente, mas veremos. A entrada no reino, que começa com o arrependimento, ela envolve uma mudança radical na mente, no coração. A gente vai viver, não adianta você falar, fingir, porque não tem como enganar a Deus. Então, Jesus faz um convite para a gente viver sobre os valores e a justiça de Deus, e isso tem que traduzir numa mudança pessoal e social. O reino, como eu disse, não é apenas individual, ele passa por uma escolha individual, mas ele é comunitário. Jesus chamou seus discípulos para formar uma nova comunidade, baseada no amor, serviço e perdão mútuo. Olha, não tem como esse reino deixar de fora a justiça e a compaixão. Então, é marcado por justiça para os oprimidos, cuidado pelos pobres e marginalizados, compaixão pelos enfermos e necessitados. Então, os milagres de Jesus eram sinais tangíveis dessa realidade de mudança, de transformação. Há também, a gente sabe, que há um confronto com o mal. Tem um outro reino, o reino das trevas, que quer impor a vontade. Então, a chegada do reino também significa um confronto com as forças do mal. Então, Jesus expulsou demônios, isso fez parte do dia a dia dele, e isso faz parte da nossa vida também. Mas a vivência, o viver, o tomar decisão, às vezes é mais difícil do que expulsar o demônio, né? Você mudar um hábito, você ter a vida transformada. E olha, não tem como. A gente falou, o reino de Deus é e ainda não. Por quê? Porque a gente vai viver como se já estivesse, seguindo, né,
através dessa comunhão com Jesus, os valores e a justiça desse reino. Mas há uma esperança futura de que ele vai voltar e que haverá, né, a restauração de todas as coisas. Então, gente, eu já vou concluir com uma oração. No nome santo de Jesus, eu oro, Senhor, para que cada um de nós, antes de orar pedindo, eu vou orar e agradecer, porque nós estamos vivos. Eu estou viva e você que está me ouvindo. E obrigado por isso. Eu agradeço porque você está me ouvindo agora. E para você me ouvir agora, você está vivo. E isso foi com a permissão de Deus. Então, obrigado, Senhor, por estarmos no reino de Deus, porque nós nos arrependemos e cremos no Evangelho de Jesus Cristo. E aqueles que ainda não fizeram, vão fazer ainda. Essa é a esperança, porque o Senhor não quer que ninguém sequer se perca, mas que todos sejam alcançados pela palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, eu oro para que cada um permaneça firme com Jesus, apesar de possíveis perseguições, né? Desejo a todos que tenham uma ótima semana. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Deus te abençoe. E peço que você possa comentar, divulgar, compartilhar. Quem sabe pode ser útil para alguém. Muito obrigada. Deus te abençoe. Como diz, um beijo no coração de vocês. Até o próximo domingo.